Grupo Ariela, a combinação perfeita para o seu negócio. Grupo Ariela, a combinação perfeita para o seu Caros internautas, sejam bem-vindos a mais um programa Foco na Saúde, teu programa de eleição, transmitido a partir da iniciativa de Ariela Group, juntamente com os seus parceiros, a Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, Ministério da Saúde, Serviço de Saúde da cidade e da província de Maputo, ABM Consultoria e Serviços, assim também como contamos com a parceria do Conselho Municipal da cidade de Maputo. Estamos cá nós para mais uma edição de quinta-feira. A partir deste mês de outubro passamos a fazer as nossas transmissões 14 horas nas terças-feiras, assim também como 19 horas nas quintas-feiras. Tudo para poder trazer o programa até si nos horários que sejam mais confortáveis possível. Portanto, trazemos hoje mais um tema de interesse social, um tema de interesse em termos de saúde pública, com uma convidada muito, muito especial para o dia de hoje, uma médica ginecologista e obstetra, no dia em que nós vamos falar sobre o impacto da mortalidade materna, assim também como os principais fatores que encontram-se relacionados com a mortalidade materna. Temos aqui, portanto, no estúdio a nossa convidada, doutora, seja bem-vinda, é a oportunidade de poder se apresentar aos nossos internautas. Bom, primeiro devo agradecer ao programa Foco na Saúde pelo convite. Eu chamo-me Emília Gonçalves, sou médica gineco-obstetra. Então, também vejo que estamos perante o nosso grupo, vão ser adolescentes, jovens, mulheres, incluindo também pessoas com deficiência. Acredito que possa haver dúvidas do que é esta coisa de gineco-obstetra. Portanto, a ginecologia vai abranger estudo de todas as doenças relacionadas ao aparelho reprodutor, e a obstetrícia estuda todo o processo da gravidez, do início, embrião, feto, até o nascimento. Então, como gineco-obstetra, estudamos a saúde da mulher. E este tema é realmente bastante importante. Mortalidade materna não só é um problema de saúde pública, como também é um problema socioeconômico. É uma grande fatalidade perder uma mulher. Sabemos que a mulher tem uma função que tem, portanto, várias outras atividades, que é cuidar da família. Então, quando se perde uma mulher, é realmente muito triste, é muito desafiador, mas há situações que não são controláveis. Realmente, mortalidade materna, eu começaria por dizer que o que é esta coisa de mortalidade materna? A morte materna é a morte de uma mulher por consequências de uma gravidez. Portanto, todas as complicações podem vir de uma gravidez. Também podem acontecer, portanto, no pós-parto, até 42 dias. Portanto, neste intervalo, considera-se todas as causas que possam, portanto, advir de um óbito materno neste período. Podem ser diretamente ligados à gravidez, como também podem estar associadas a outras patologias. Uma mulher com algum fator de risco. Então, este conjunto, fala-se de mortalidade materna.
Muito bem, doutora, caríssimos internautas, mais uma vez sejam bem-vindos. A doutora também mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Mesmo para iniciarmos a nossa conversa, visto que a doutora já deu uma pequena introdução, muito bom. Que conceito pode se atribuir a uma gravidez de alto risco obstétrico? Bom, uma gravidez de alto risco obstétrico há de ser aquela em que encontramos fatores que aumentam a chance de desenvolver uma patologia e põem em risco a mãe e o bebê. Então, esse é que seria uma gravidez de alto risco. Muito bem. E de que forma se define uma morte por causa obstétrica? Bom, esta definição seria morte materna, porque existem, tanto a causa de obstétrica significa que é no contexto da gravidez, né? Então, nós diríamos mortalidade materna é toda a morte que está relacionada à gravidez, consequências da gravidez, no pós-parto até 42 dias. Então, isso aqui é morte materna. Caros internautas, estamos, portanto, aqui no fio de conversa com a doutora Emília Gonçalves, ela que é médica, ginecologista e obstetra, assim que é, num dia em que nós falamos dos principais fatores relacionados com a mortalidade materna. Doutora, sabemos que o padrão da epidemiologia das doenças pode variar de uma região para outra, a nível global, assim também como a nível do nosso país. Olhando para o nosso contexto, a nossa realidade moçambicana, quais é que têm sido as principais complicações relacionadas com a gestação por cada um dos trimestres? Bom, as complicações, portanto, são várias, em cada um dos trimestres, assim quer. Então, no primeiro trimestre vamos ter os sangramentos, portanto, ao longo da gravidez vamos tendo complicações, portanto, podemos ter patologias diferentes, mas no primeiro trimestre temos as hemorragias, os abortos com muita frequência, portanto, repetitivos. Depois podemos passar para o segundo trimestre, onde depois aparecem outras complicações, como, por exemplo, podemos ter os problemas de hipertensão, chama-se hipertensão gestacional, que depois podemos, com mais devagar, esmiuçar este tema que é bastante vasto, que também é um problema sério de saúde pública. E depois, quanto mais vamos avançando, também temos outros riscos ou outras complicações que podem advir, como, por exemplo, as hemorragias, a própria hipertensão, portanto, temos um leque de complicações que podem acontecer, tendo em conta também o indivíduo, características do próprio indivíduo, né? Mulher. Se é uma mulher que já vem com complicações, ou tem alguma patologia de base, quis eu dizer, seja diabética, se já tem um contexto hipertensivo crônico, seja é uma hipertensão crônica, e se tem alguma patologia infecciosa de base. Sabemos que há patologias como HIV, temos também a malária, mas também temos pandemia, temos doenças que são bastante conhecidas cá entre nós, o próprio HIV, a malária. Então, diria que temos uma vasta lista de doenças que podem acontecer durante a gestação, e por isso que a obstetra está para lidar com evitar que isto dê num desfecho não favorável. Portanto, a consulta pré-natal é fundamental mesmo para poder lidar ou prevenir estes fatores de risco para que nós não cheguemos à fatalidade, que é a mortalidade, que é a morte materna. Muito bem, doutora. Ainda nesta linhagem do nosso contexto, quais são as principais causas da mortalidade materna? Portanto, temos várias. A primeira é a hemorragia, é conhecida, a primeira causa de morte em Moçambique é a hemorragia. A segunda é a hipertensão. A terceira, vamos encontrar também infecções que advêm do próprio parto. E, portanto, só nestas primeiras duas causas são causas que nós, com alguma atenção, são preveníveis na consulta pré-natal. Uma boa consulta pré-natal faz com que nós identifiquemos fatores de risco justamente para prevenir estas consequências, que são devastadoras. E na experiência da doutora, qual é que tem sido o período da gestação que tem sido mais crítico para essas mulheres? Portanto, a cada etapa da gestação tem sempre um risco diferente. Exato. Né? Estamos a falar que, por exemplo, no primeiro trimestre temos as hemorragias.
Já no segundo, terceiro trimestre, começam a aparecer as patologias como a hipertensão na gravidez, que é algo que é muito importante ter em consideração. E depois também temos a patologia que vai advir, ou as consequências que vão advir durante o próprio trabalho de parto, no pós-parto, que já é hemorragia. Exato. Então, a diferentes níveis podemos ter estes problemas. Exato. Bom, doutora, um dos objetivos do desenvolvimento do milénio é reduzir a taxa de mortalidade materna. Sim. E um dos grandes enfoques é olhar mesmo para os países em via de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique. Que apreciação a doutora pode fazer em torno daquilo que é a evolução da taxa de mortalidade materna em Moçambique? Assim, a mortalidade materna em Moçambique, lá para os anos muito para trás, 1997, por aí, a taxa era bastante alta, e ao longo do tempo fomos introduzindo medidas, estratégias para combater esta problemática. E no objetivo, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, normalmente o objetivo era que nós conseguíssemos reduzir, ou pelo menos estarmos inferior a 250 mortes, no sentido de 250 mulheres em cada 100 mil natos vivos. E agora já aparece outro objetivo, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que diz que até 2030 devemos reduzir a mortalidade para inferior a 70 mortes maternas em cada 100 mil natos vivos. Então, é notório que houve um pequeno esforço, há muito esforço para realmente reduzir a mortalidade materna, apesar dos desafios que ainda existem. Então, nós podemos dizer que estamos a avançar no sentido de encontrar estratégias, fazemos mais investigação para realmente identificar quais são os pontos fracos, que é para reduzir esta mortalidade. Muito bem, doutora. E o sangramento vaginal durante o último trimestre da gestação pode ser considerado um sinal de perigo? E o que fazer quando aparece este sangramento? Assim, no primeiro trimestre é o trimestre em que há a formação do embrião para o feto, né? Então, há várias causas que podem dar este sangramento. E muitas das vezes acontece, uma das principais causas costuma ser a malformação. Então, quando o embrião está mal formado, quando o processo do desenvolvimento do próprio embrião, o feto não está bem, então sempre cursa com um aborto espontâneo, que um dos sintomas, sinais, é o sangramento. Exato. E olhando, doutora, mesmo para aproveitar o fio do pensamento da doutora, uma vez que está aqui a falar do primeiro trimestre, e uma das causas que a doutora mencionou é, por exemplo, o aborto. Sim. E que, em algum momento, um dos principais fatores tem sido o aborto que é feito de forma clandestina. Até que ponto a legalização do aborto, por exemplo, acredita a doutora que pode vir a ter influência significativa na redução dessa mortalidade que é causada pelo aborto no primeiro trimestre? Sim, e temos que falar de aborto, temos o aborto espontâneo, que é esse que falamos há pouco, que é, como o nome bem diz, é de forma espontânea, tem a ver com fatores, pode ser da não formação adequada, alguma malformação que possa existir, podem existir alguns outros fatores, doença de base da mulher, alguma infecção, alguma fragilidade, isso pode dar um aborto espontâneo. Agora podemos falar do aborto clandestino, para falar dos abortos que são abortos voluntários, né? Entretanto, devo dizer que o aborto voluntário é legal, ou digamos, é autorizado, a interrupção do aborto, e é gratuito nas unidades sanitárias, já desde 2017, com a legalização, toda a documentação. Então, na unidade sanitária é seguro. Então, ele não traz muitas consequências para esta mulher. Mas o aborto clandestino, como diz, quer dizer, o aborto que é feito fora da unidade sanitária, às vezes por profissionais não qualificados, ele tem um risco muito elevado, e é este que pode realmente influenciar na mortalidade materna. No passado, há muitos anos, como estava a explicar, há muitos anos atrás, realmente o aborto inseguro era uma das primeiras causas de mortalidade aqui em Moçambique, por causa das consequências da qual advém. Se uma pessoa fazer um aborto clandestino, não encontra todas as pessoas qualificadas, a pessoa não treinada, instrumentos não
não apropriados, tudo isso tem consequência. E vinham muitas complicações para as unidades sanitárias numa fase em que, às vezes, a gente já não era capaz de poder salvar essa mulher. Mas para os tempos de hoje, com a permissão, a lei permite que haja a interrupção do aborto em condições em que a mulher não esteja preparada para dar continuidade a essa gravidez, claro, seguindo normas, existem regras. Então, a pessoa dirige-se à unidade sanitária, encontra lá o profissional treinado e é feita a interrupção de forma legal, é gratuito, seguro. Esta não tem nenhum problema. Por isso é que também, de lá para cá, houve uma importante redução da mortalidade como consequência desta implementação. Muito bem, doutora. É de conhecimento geral que todo o parto merece maior atenção, mas durante o trabalho de parto, quais são os sinais que indicam perigo para a mulher que demonstram a necessidade de maior atenção? Eu acho que isso é algo muito técnico, que eu quero acreditar que... Bom, posso explicar alguns sinais, mas dentro da unidade sanitária, normalmente existem várias formas de ver e avaliar o risco desta mulher. Primeiro, ela vem com uma ficha pré-natal, que é informadora, porque a consulta pré-natal é fundamental, que é para a gente conhecer esta mulher. Afinal, são 9 meses de consulta, mesmo para a gente poder ter esta oportunidade de abordar melhor, fazer os diagnósticos. E na ficha pré-natal tem também o registro. Podemos identificar na consulta pré-natal os fatores de risco, qual é a idade desta mulher, qual é o peso, qual é a história obstétrica que ela tem, quantos filhos, se é multípara, se não é. Então, todas as características na ficha pré-natal, portanto, há lá sempre a informação de quem é esta mulher. Então, o trabalho de parto é o desfecho daquilo que foi o trabalho feito no pré-natal, que é fundamental. Então, na sala de partos são vários. Nós podemos ver desde um sangramento anormal, que é vigiado, vemos a evolução do trabalho de parto, como é que estão a ser as contrações, se está a cumprir com os tempos, né, de dilatação, em cada 1 hora, quantos centímetros nós estamos a avaliar, e depois fazemos outra avaliação técnica, saber se é compatível a apresentação deste bebê com relação à bacia da mãe. Portanto, existem muitas características que a gente usa para identificar estes sinais de perigo ou sinais de que realmente o parto normal não será viável e que a opção é sempre a cesariana. Se não conseguimos um parto por via vaginal, conseguimos o parto por via cesariana, mesmo para evitar que tenhamos complicações durante este período. Exato. E, doutora, se nós formos olhar para aquilo que é a nossa realidade moçambicana, ainda existem certos mitos relacionados, por exemplo, com o parto à cesariana, pois existem algumas famílias que, em algum momento, podem ter essa dificuldade de aceitar, quando recebem a orientação por parte da equipe médica, que o melhor é que se vá por via do parto via cesariana. Ainda temos tido esse impacto, ou o doutor acredita que a mentalidade da sociedade está a mudar e que já não constitui a nossa realidade atual? Não, eu acredito que é sempre um desafio e temos estado a melhorar, porque uma das coisas mais importantes é a educação, nível educacional, a informação. Temos que comunicar mais e comunicamos, damos a informação de que realmente o parto normal é sempre o ideal, mas não havendo condições, como eu disse, a consulta pré-natal serve mesmo para fazer um estudo aprimorado de todas as características desta mulher e se ela pode fazer um parto normal. Muitas das vezes até podemos nos surpreender durante o trabalho de parto que o parto normal, afinal, não há de ser a via mais adequada para esta mulher, mas todas estas avaliações são feitas durante o trabalho de parto e eu acho que a cesariana não vai constituir um mito, porque é uma maneira de salvar uma mulher que não está em condições de ter um parto por via normal, porque se nós forçarmos, aí vem todas as consequências das quais nós falamos. Uma delas é sangramento, outra é ruptura uterina, e que se pode perder as duas pessoas, que é a mãe e o próprio bebê. Então, a cesariana veio mesmo, é um tipo de parto, então ela não deve ser considerada
de forma nenhuma algo que seja negativo. Muito pelo contrário. Há sempre necessidade de fazer cesariana porque não há compatibilidade para um parto normal. Muito bem, doutora. E as doenças de caráter infeccioso têm contribuído para estas complicações de mortalidade materna? Sim. E se sim, quais são? Sim. Portanto, nós conhecemos, por exemplo, a infecção do HIV. É sempre um risco. É uma das causas também de mortalidade materna de forma indireta, né? Temos dois tipos de... Temos as causas diretas e as indiretas. As causas diretas são aquelas que vão estar diretamente ligadas à própria gravidez e ao parto. E temos as indiretas, que já são patologias que a mulher pode, anteriormente à gravidez, e que pode agravar, a gravidez pode agravar essa patologia. Então, as infecções também, sim, são influentes. Por exemplo, temos o caso da malária, uma mulher grávida com malária é sempre um problema. Como sabem, a malária cá no nosso país é um problema de saúde pública também. E é sempre, sim, mais um fator que deve ser acautelado. Mais uma vez, a consulta pré-natal vai acautelar isso. Temos medidas preventivas. Também temos o acesso na unidade sanitária, sobre a prevenção, o diagnóstico precoce do HIV, que são patologias, são infecções que realmente pesam muito na altura do parto, pós-parto e todo o processo da gravidez desta mulher. Bom, caros internautas, a conversa está mesmo interessante, na altura em que nós recebemos a doutora Emília Gonçalves. Para você que vai se conectando, estamos, portanto, a falar do principal impacto e os principais fatores relacionados, portanto, à mortalidade materna. No dia em que a nossa convidada deixou ficar aqui, portanto, que são os objetivos, por exemplo, da ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visa mesmo a redução da taxa de mortalidade e que estamos a caminhar, apesar das dificuldades, no sentido de reduzirmos essa taxa. Doutora, havia afirmado que considera-se morte materna, portanto, as causas relacionadas com a própria gestação, mas também mencionou que é até 42 dias, que é o período praticamente do puerpério até o puerpério tardio. Até que ponto o nível de cuidado que estas mulheres recebem ao domicílio após a alta hospitalar, após o trabalho de parto, principalmente após um parto à cesariana, pode ou não contribuir para aquilo que são as complicações durante o período do puerpério? Sim, pode, mas também existe um protocolo em que a mulher, depois do parto, seja ele normal ou por cesariana, ela volta à unidade sanitária para um controle, né? Para observar, porque nós sabemos que podem aparecer complicações tardias. Então, ela normalmente, depois do parto, ela volta à unidade sanitária para saber se está tudo bem, se tem algum ponto, verificamos a sutura, verificamos se não teve nenhuma complicação, se não teve hemorragia, se não teve febre, se não cursou com nenhum outro sintoma que é alerta de que realmente possamos ter um problema no pós-parto. Então, quando elas saem da unidade sanitária, normalmente elas recebem instruções de como é que devem se comportar, como é que deve ser a higiene, no pós-parto, que devem ter mais repouso, e também são explicadas sobre todos os riscos que possam advir, saber se controlar se há algum sangramento excessivo, se a ferida tiver alguma infecção, normalmente ela vai supurar, deve se dirigir à unidade sanitária para que isso seja resolvido. Então, por isso é que temos este período de 42 dias, onde o organismo reconstitui-se, né? Do aumento do tamanho do útero, de todos aqueles edemas que são os inchaços, e há controle geral do organismo, então onde a pessoa volta a posicionar-se com o corpo em condições para tomar a sua vida normal. Isso. Certo. E até que ponto o nível de informação da família contribui para o desfecho dos casos, tendo em conta a influência cultural no nosso contexto? Influencia. Eu penso que o ambiente familiar vai influenciar, sim, naquilo que é, por exemplo, a procura da unidade sanitária, para qualquer que seja a questão. Também o nível de escolaridade individual, como também das pessoas que nos rodeiam, porque devo dizer que na mortalidade, já que o tema é mortalidade materna, os fatores que influenciam são vários. São fatores individuais, depois tem fatores que estão ligados
aquilo que é as infraestruturas que nós temos, geográficas, do nosso país, as condições que oferecemos, ao acesso à unidade sanitária e propriamente seria também um dos fatores que é a qualidade dos serviços que nós prestamos, que oferecemos. Então, todos estes fatores que citei são importantes para melhorar a qualidade dos nossos serviços e evitar a mortalidade materna. Então, individuais como família, por exemplo, é importante que a família, a pessoa, que é um indivíduo grávida, saiba quais são os sinais, o que é que deve fazer durante a gravidez, o que é que deve evitar, isso é na consulta pré-natal. Muitas das vezes existe interferência com a família na tomada de decisão de ir à unidade sanitária. Isso é fundamental. Então, às vezes já demoras na ida à unidade sanitária para fazer a primeira consulta. Então, isto pode levar a que esta grávida que vai muito tarde à unidade sanitária perca a oportunidade de ser feito o rastreio ou despiste de patologias que podem ser preveníveis. Então, é fundamental realmente este ambiente familiar, cultural, mas é por causa disso que na própria unidade sanitária, onde a mulher vai se dirigir, existem palestras sobre a gravidez, existem palestras sobre métodos de prevenção para evitar a gravidez ou poder espaçar as gravidezes ou então engravidar num período em que a mulher esteja preparada. Então, isto é bastante fundamental, porque este ambiente de casa, da comunidade, das pessoas precisam que tenham informação de realmente uma mulher grávida deve se dirigir à unidade sanitária sem nenhum receio. Exato. E doutora, foi tocando aqui no aspecto importante relacionado, por exemplo, com a sequência das gravidezes, pois existe um certo período que geralmente se recomenda entre uma gravidez e a outra. E um aspecto, doutora, que tem circulado pela sociedade, por exemplo, são as mulheres que têm os partos de cesariana. Até quantas gestações essas mulheres podem ter se ocorrerem, portanto, os partos por cesariana, mesmo por conta das complicações ao longo do trabalho de parto? São algumas dúvidas que ainda existem na nossa sociedade. Queremos aproveitar a presença da doutora aqui para poder deixar uma clarificação relacionada a isso. Ok. As normas falam de 3 partos por cesariana, mas existe uma e outra situação que possa permitir que aconteça mais um parto dentro do número 3. Mas isso é preciso ser avaliado pelo médico. O médico é que vai fazer esta avaliação. Mas o recomendado é que sejam 3 partos, pelo menos em Moçambique, 3 partos por cesariana. Porque as complicações para a gravidez subsequente são muito graves e podem levar à morte desta mulher. Então, é importante que saibam que muitas das vezes a gente solicita que se faça a laqueação e as mulheres às vezes receiam a laqueação, muitas vezes precisam da autorização do parceiro ou da família, mas é sempre, na unidade sanitária sempre advertimos que realmente é importante tomar conta de si, porque a gravidez subsequente ao número 3, ela pode dar complicações devastadoras até a morte materna. Então, um dos fatores de risco são as diferentes intervenções que essa mulher pode ter sofrido. Várias cesarianas é sempre um fator de risco, por isso é que no distrito, numa localidade, quando existe este antecedente de cesarianas anteriores, ela deve ser transferida para uma unidade de alto risco, onde ela vai ser vigiada de perto para realmente evitar consequências. Porque depois, quando começa o trabalho de parto com cirurgias anteriores, pode ser muito grave. Muito bem, caríssimos internautas, estamos hoje a falar sobre as complicações que estão associadas à mortalidade materna, num dia em que recebemos a nossa ginecologista e obstetra Emília Gonçalves. Vamos agora a uma breve pausa, voltamos daqui a pouco. Até já.
Caros internautas, voltamos para o segundo bloco do programa Foco na Saúde, teu programa baseado em evidências, num dia em que nós transmitimos mais uma vez a partir da cidade de Maputo para o país e para o mundo. Agradecemos aos nossos parceiros fiéis que nos têm auxiliado a levar a cabo o programa Foco na Saúde, assim também como agradecemos a si, caro internauta que está desse lado, que nos acompanha e que tem partilhado as nossas lives com familiares e amigos. Voltamos então para o segundo bloco do nosso programa, num dia em que nós temos como convidada a doutora Emília Gonçalves, ela que é médica ginecologista e obstetra e que tem participado de forma ativa nas atividades de saúde materna a nível do nosso país e que tem participado também em diversas outras atividades de caráter, portanto, na área de saúde. E que no dia de hoje está aqui para poder partilhar a experiência juntamente conosco, juntamente consigo, caro internauta que está desse lado, sobre os principais impactos, os principais fatores que impactam naquilo que é a mortalidade materna, que é, portanto, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, reduzir a taxa de mortalidade materna a nível dos diversos países, com enfoque para os países em via de desenvolvimento, como é o caso do nosso país, Moçambique. Doutora, voltamos para o segundo bloco. Vamos agora abordar um pouco sobre as principais estratégias que estão a ser implementadas a nível do nosso país. Quais é que são apontadas como as principais estratégias implementadas pelo sistema de saúde, pelo sistema no seu todo, com vista à redução da mortalidade materna? Bom, as estratégias vão ser relacionadas àquilo que são os problemas que foram encontrados. Porque a mortalidade materna? Normalmente a mortalidade materna, quando ocorre, ela é estudada no seu todo, faz-se uma avaliação de quais foram os problemas encontrados e daí traz estratégias para colmatar este problema. Mas são várias. O Ministério da Saúde vem trabalhando nisso de uma forma geral, desde que é Ministério de Saúde, mesmo para reduzir a mortalidade materna, porque é um problema grave de saúde pública e, como eu disse, também socioeconômico. Podíamos também olhar do ponto de vista de fatores de risco, por exemplo. Estamos a falar das idades. Imaginemos a gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é um problema também porque tem consequências graves. Então temos que evitar a gravidez precoce, temos que evitar a gravidez indesejada. Então, se olharmos para esses dois fatores, podemos pensar assim: gravidez na adolescência, o que é que nós devemos fazer? Devemos fazer um programa alargado de oferta de contraceptivos. Existem vários métodos a nível nacional e temos que aconselhar as nossas adolescentes jovens para que realmente a gravidez venha quando estejam preparadas, do ponto de vista físico e emocional. E elas têm vários métodos. Nós temos que nos focamos muito na prevenção. Não a gravidez na idade precoce e não a gravidez indesejada. Para a gravidez indesejada também temos, se a pessoa não deseja a gravidez, temos também os serviços de oferta do aborto seguro, não o aborto inseguro. Portanto, temos o aborto seguro. Aconselhamos a que as pessoas usem os métodos. É verdade que, em algumas situações, temos falhas. Então, nesta altura, se a gravidez aparece num momento inapropriado da minha vida, eu devo ir à unidade sanitária para usufruir dos serviços de oferta do aborto seguro. Porque a lei permite, em determinadas situações, mas que a unidade sanitária é gratuita essa oferta de serviço. Não há razões para aborto inseguro, porque a unidade sanitária oferece. Depois falaria, tinha que frisar esta estratégia de prevenção. Temos que falar da prevenção. E depois vamos falar no momento da gravidez. Temos, como eu disse, foram feitos vários trabalhos e identificaram-se vários problemas. Como eu diria, por exemplo, problemas individuais. Na família, nós falamos que é preciso que esta mulher grávida esteja com informação suficiente do estado da gravidez, quais são os fatores de risco
e a consulta pré-natal é fundamental. Então, nós massificamos a consulta pré-natal. E muitas vezes a família, como já estávamos a introduzir o assunto família cultural, há os momentos em que a decisão de ir à unidade sanitária é demorada. Quando se demora a ir à unidade sanitária, então, como eu disse, perdemos a oportunidade de fazer a prevenção, porque é lá onde se diagnosticam ou se identificam os fatores de risco. Se é uma multípara, significa que uma mulher que já teve vários filhos tem risco de ter hemorragia. Se ela já foi operada uma vez ou duas, ela deve estar sempre perto de uma unidade de referência para responder à cirurgia. Como sabemos, nem todas as unidades sanitárias do país têm blocos operatórios ou unidades que tenham condições para responder à situação que é necessária, né, da cirurgia. E depois, se demora, então a obesidade é um dos fatores de risco. Se a pessoa já tem uma patologia de base familiar, por exemplo, hipertensão, a diabetes, se já tem problema dos rins por alguma razão, então esta pessoa normalmente deve ir a uma consulta de aro. Então, onde existe alguém com capacidade técnica treinada para fazer essa identificação e referir à unidade sanitária que possa responder a esta questão. Então, costuma ser um problema, falar na comunidade, a demora na decisão de se vou ou não vou. Às vezes existe a situação de ficar à espera de um indivíduo, alguém da família para fazer este acompanhamento ou porque deve ser referido. Depois podemos falar de outros fatores que têm a ver com infraestruturas, acesso à unidade sanitária. Nós sabemos que Moçambique é vasto e que não há condições iguais em todas as partes do nosso país. Faz-se esforço para que isso realmente seja colmatado, mas sabemos que existem unidades sanitárias que são bastante distantes da comunidade. Então, às vezes, o acesso às estradas, o transporte para ir a essa unidade sanitária, quando é muito distante, então isso também costuma ser um fator que já foi identificado como um problema e é uma das causas que pode fazer com que esta mulher chegue tardiamente à unidade sanitária. Então, temos que ter infraestruturas preparadas, muitas unidades de referência para realizarem procedimentos que sejam mais complexos. Temos que ter o transporte, temos que ter as vias de acesso. Sabemos que alguns distritos para deslocação é bastante difícil. Então, são vários fatores que estão envolvidos no problema, que é o problema da mortalidade materna. Depois pode-se encontrar outros, que é a nível da unidade sanitária. Estes que estou a referir. Então, na unidade sanitária também pode acontecer que a pessoa chegue, nós temos que ser muito rápido na tomada de decisão, que é alguém que, por exemplo, vem transferida de uma unidade sanitária bastante distante. Então, deve-se tomar com muita rapidez a decisão do que é que tem que ser feito e devem estar lá pessoas qualificadas, treinadas, preparadas para tratar esta emergência. Então, eu diria que são várias estratégias que estão a ser feitas para realmente reduzir a mortalidade materna. Uma delas vai ser o treino, né, para qualificação de profissionais que tenham esta capacidade de responder de forma imediata, muito rápida. Outra, diria que são os insumos, deve-se melhorar os insumos, aquilo que nós precisamos para trabalhar e responder às necessidades da paciente, desde coisas básicas que precisamos para trabalhar numa unidade sanitária, treinamento, temos que ter qualidade de serviços e muitas outras. Mas temos a consulta pré-natal, que ela deve ser algo de muita afluência. Devemos frequentar a consulta pré-natal, porque é lá onde se vai identificar todos os problemas com muita antecedência e isso vai permitir que a mulher chegue à unidade sanitária com antecedência e se faça um trabalho sem muitas pressas, sem passar por estes constrangimentos. E doutora, apesar de já ser legal, não é, o aborto, ainda prevalecem alguns focos de abortos clandestinos. Na sua visão, o que estará a falhar? Inclusivamente, nós já tivemos também um trabalho que foi feito durante uns bons 3, 4 anos, se não estou em erro, de divulgação sobre a lei do aborto, para transmitir a todas as pessoas, a todos os usuários, que o aborto é permitido,
é seguro na unidade sanitária por profissionais qualificados. Acredito eu que nós devemos continuar a fazer esta divulgação para as mulheres, para que elas realmente informadas não tenham que procurar um aborto clandestino. Não há necessidade. Não há necessidade de continuarmos a ter mortalidade materna devido ao aborto clandestino, quando nós podemos oferecer estes serviços de forma gratuita e segura. Então, nós devemos continuar a fazer a divulgação. Acho que neste momento devo estar a fazer para este grupo-alvo de jovens e adolescentes que tenham necessidade de usufruir dos serviços. Vamos pautar, para além do aborto seguro, vamos sempre insistir com os métodos contraceptivos, a prevenção. A prevenção é a arma mais importante para reduzirmos a mortalidade. Exato. Bom, doutora, um facto curioso que deixou ficar durante a explanação da doutora tem a ver com a idade materna, onde referia-se aos adolescentes. Mas realmente tem-se dito também que quanto maior for a idade dessas mães, também pode ocorrer algum risco de complicações. Poderia clarificar só, doutora, qual é o verdadeiro impacto da idade materna para a possibilidade, exato, para a possibilidade de ocorrência de complicações? Sim, o problema da gravidez está nos extremos, não mais novos, também não muito mais tarde. Então, acima de 35 anos existe sempre um risco de ter complicações, porque há vários outros fatores que podem estar envolvidos. Tem desde a obesidade, a hipertensão de base, se tiver outro fator de risco, a diabetes, se já tiver tido outros filhos, multiparidade e por aí em diante. A idade é fundamental, porque também é um fator de risco muito importante a considerar. Bom, caros internautas, estamos mesmo em conversa com a doutora Emília Gonçalves sobre os principais fatores, assim também como estamos a abordar nesse segundo bloco as principais estratégias que são adotadas pelo sistema de saúde no sentido de redução da taxa de mortalidade materna. Doutora, uma das principais armas que o Ministério da Saúde usa é o envolvimento comunitário. É sabido por nós que a nível das regiões, nos outros distritos, ainda existem as matronas, por exemplo, que assistem parto ao nível das comunidades. Até que ponto a criação de alianças entre o Ministério e essas matronas, assim também com praticantes de medicina tradicional, tem impulsionado a redução da taxa de mortalidade materna? Sim, são muito importantes as matronas, porque nós sabemos que na comunidade existe uma forte confiança nestas mulheres. Então, uma das estratégias que o Ministério adotou foi de fazer uma parceria com elas, treiná-las, explicar-lhes sobre os riscos de fazer um parto ao domicílio. Então, neste momento, o que elas fazem é encaminhar esta senhora gestante, parturinte, para a unidade sanitária. E em caso de parto acidental, porque não é recomendado que se faça parto ao domicílio, ela também sabe, já foi ensinada como deve fazer prontamente os primeiros cuidados e depois de encaminhar esta mesma mulher à unidade sanitária. Então, porque são pessoas na comunidade que têm alguma importância para estas mulheres, então usou-se a via destas mesmas mulheres, treiná-las, informá-las sobre as complicações dos serviços que elas faziam anteriormente e explicar-las qual era a razão delas realmente encaminhar esta mulher para a unidade sanitária, onde ela possa ter acesso a qualquer momento, se houver uma complicação, estar em condições de ser respondida de forma imediata. Porque o risco de fazer um parto a domicílio é que se acontece uma hemorragia pós-parto ou acontece alguma necessidade, por exemplo, quer uma intervenção cesariana para o parto, não foi, havia parto normal, naquele momento identificamos que não é a via acertada, então deve fazer uma cesariana e isso levava muito tempo da casa até a unidade sanitária. Então elas são treinadas e já estão a fazer esse serviço de acompanhar essas mesmas mulheres à unidade sanitária. Yeah. Certo, doutora, será que estamos com um sistema de saúde preparado a todos os níveis para lidar de forma flexível com as complicações obstétricas? Não, ainda não estamos. Como eu disse, havia necessidade, temos todas as unidades sanitárias perto das comunidades, ainda há comunidades que precisam de muita
longas distâncias para chegar a uma unidade sanitária. Precisamos de ter unidades de referência, onde existem pessoas qualificadas para o efeito. Precisamos de equipar, apetrechar as unidades sanitárias necessárias para responder a estas as nossas preocupações. Então, acredito que isto é um processo, mas ainda não estamos completamente satisfeitos como as coisas ainda se encontram para reduzir a mortalidade materna. Exato. E doutora, quais é que podem ser apontadas como sendo as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde nesta luta contra a mortalidade materna? Bom, acho que isso, eu diria que ainda temos ainda grandes desafios, precisamos de ter ainda pessoas qualificadas, bem treinadas, mas para isso também tem-se feito um esforço de fazer mentorias, fazer visitas, fazer cursos de capacitação, fazer cursos de atualização, para realmente responder, na unidade sanitária, responder adequadamente às nossas questões. Então... Mas não só há dificuldades, assim também como houve avanços. Quais é que pode apontar como sendo os principais avanços que alcançamos como país? Não, se nós vemos o número da mortalidade, o número de mortes maternas que reduzem, quer dizer que estamos a avançar. Agora, o que nós precisamos é de continuar a fazer esforços para que realmente consigamos abranger a todas as áreas do país. Isso ainda é uma grande dificuldade. Doutora, teve aqui um aspecto que talvez nos fugiu ou talvez não foi muito bem percebido sobre o intervalo das gestações. Na nossa sociedade fala-se que se a pessoa engravida, tem um parto, depois de poucos meses engravida de novo e constantemente isso acontece, há muito risco desta mulher talvez morrer durante um dos partos. Qual é o conselho que a doutora tem aqui a deixar sobre o intervalo destas gestações? Qual é o tempo determinado? Normalmente está determinado de 2 anos. A mulher depois do parto também tem vários processos fisiológicos de adaptação, então precisa de se encontrar, precisa de voltar ao normal, recuperar o corpo, né? Porque afinal são quase 9 meses para abrigar um ser que faz muita demanda daquilo que são as suas necessidades, aumenta a circulação, a vascularização, o organismo fica transformado, o que é um processo de adaptação. Todos os órgãos são envolvidos para alimentar um novo ser dentro da barriga da mãe. Então, foi estipulado que 2 anos são suficientes para fazer um intervalo saudável e evitar que complicações advenham deste processo de não ter dado intervalo para uma boa recuperação e poder estar preparada para a nova gravidez. Muito bem, doutora, estamos mesmo no final do nosso programa. Em jeito de últimas considerações, o que a doutora tem a dizer aos nossos internautas, às nossas internautas em particular, que são mães e futuras mães? Eu diria que dentro do tema da mortalidade materna, que é um problema grave de saúde pública, nós temos que nos cingir na prevenção. Na prevenção, nós falamos que temos que apostar muito no planeamento familiar, permite que a pessoa faça um intervalo adequado, tenha os seus filhos no momento preparado primeiro, depois que queira os filhos, depois que faça um bom intervalo para realmente as coisas serem muito bem controladas e evitarmos complicações. Temos que evitar as gravidezes precoces. Do ponto de vista de maturidade deste organismo, uma adolescente ela não está preparada para fazer um parto, aparecem muitas complicações e temos que evitar a gravidez nesta fase. Temos os métodos. Quando falha o método, alguma razão não tem gravidez desejada, tem também acesso aos serviços do aborto. E eu penso que são serviços que estão disponíveis e que nós devíamos usufruir. O que nós temos que fazer é sempre divulgar, para que realmente as pessoas saibam que os serviços estão lá disponíveis para evitar complicações. Exato. Muito obrigado, doutora Emília Gonçalves, ela que é médica ginecologista e obstetra, que no dia de hoje, nesta edição do programa Foco na Saúde, esteve a deixar ficar a sua experiência relacionada, portanto, com os principais fatores que
que implicam, portanto, a mortalidade materna no nosso país e que não são só de Moçambique, mas também são de alguns outros países que partilham algumas características epidemiológicas com o nosso país. É assim então que nós fizemos a nossa edição de hoje com votos de continuação de uma ótima semana do vosso lado. Já amanhã temos ali o feriado, Dia da Paz, e não se esquecendo que estamos no mês Outubro Rosa, que é o mês de consciencialização sobre o cancro da mama, assim também como o cancro do colo uterino. Outubro Rosa, que também vai se fazer sentir aqui no programa Foco na Saúde nas próximas edições, em que nós poderemos trazer programas especiais relacionados com o cancro da mama, assim também como com o cancro do colo uterino. Agradecemos aos nossos parceiros fiéis, Faculdade de Medicina da UEM, ao MISAL, Serviço de Saúde da Cidade e Província de Maputo, ABM Consultoria de Serviço e Conselho Municipal da Cidade de Maputo. Com votos de um ótimo final de semana, voltamos próxima terça-feira com mais uma edição.